Queridas irmãs, queridos irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo é o roteiro que nós temos seguido, capítulo a capítulo, para as reflexões necessárias à transformação do nosso ser. Por que o Evangelho? Porque a palavra quer dizer boa notícia. E longe de ser um jornal, que é onde nós procuramos notícias, mas geralmente encontramos tragédias, encontramos referências a dores, a circunstâncias dolorosas, com a desculpa de que isto deve ser divulgado para alertar as pessoas, para lhes dar uma visão clara da realidade do existir, e até certo modo de ser, isso é verdade. A boa notícia é aquela que transforma as nossas vidas. Os jornais, eles mostram o que não vale a pena, mostram equívocos, mostram erros, mostram vícios, mostram fraquezas. E muitas pessoas, inclusive, ao terem acesso a essas informações, questionam a capacidade do ser humano em ser um ser humano. Mas o Evangelho, com este nome antigo, querendo dizer exatamente isto, é a expressão de algo que edifica, que conduz o ser em outro caminho. Por isso, boa notícia. Notícia que diz que estamos num nível de evolução no qual é natural nossos erros. E aqueles que exploram os erros para fazer ressaltar no ser o que ele tem de pior, estão, na verdade, fazendo exatamente o que a boa notícia dizia ao tempo de Jesus. Nós estamos melhorando, mas enquanto não melhoramos, nós realizamos coisas que são equivocadas. E este processo de equívoco, ao ser analisado ao longo das épocas, vai sendo transformado e vai sendo corrigido, na medida em que o ser inteligente vai ampliando esta capacidade de raciocinar, de observar, de ver o que está acontecendo à sua volta com ele mesmo. Se você observar ao longo do tempo, vai perceber uma grande melhoria em todas as coisas. Mas é natural que ainda nós sejamos assim, porque ainda vivemos atrelados ao reino animal. Somos inteligentes, mas não deixamos de ser animais. Se observarmos a qualificação do ser humano, o ser humano é um animal racional. É um ser que compartilha, portanto, da realidade dos bichos. Carrega consigo os instintos negativos, os instintos brutais, que estão começando a ser modelados por uma descoberta, que também é uma boa notícia, que nós, através do entendimento das leis do Espírito, podemos domesticar o animal como domesticamos os cachorros, como domesticamos os seres inferiores, educando-os para que prestem serviços. Também isto faz parte da alvissareira boa nova. Nós saímos da selva, e ainda que carreguemos a selva dentro de nosso coração, nós nos despiremos da selva. Despiremos a nossa carapaça grosseira, a nossa pele cheia de marcas tigrinas, e nos transformaremos em seres que já não nos valeremos mais das mesmas táticas do passado, que ainda estão nos brutalizando em várias circunstâncias, em vários momentos da nossa vivência. A fé
como expressão da crença, ela naturalmente que muitas vezes deixa a desejar, porque as pessoas confundem-na com o obter coisas, o confiar cegamente, o acreditar sem nenhum tipo de registro, nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de senão. Esta fé é a fé com que nossos ancestrais, quando deixavam as árvores, tiveram que se adequar, tiveram que se enfrentar. A fé que não entendia, a fé que tinha que dizer amém. E ao encontrarmos-nos com isto, ou nós éramos rebeldes e portanto não servíamos ao grupo, ou nós tínhamos que dizer amém e fazer de conta que tudo era aceitável. E já nos processos tribais, nós encontrávamos o quê? 2 momentos de comando, 2 inteligências ou 2 áreas especiais que intervinham e não se sabe mais qual era a mais importante. A do cacique, que era o líder forte, agressivo na hora necessária, que se empenhava para dar ao seu grupo o melhor, e ao lado dele o pajé, que era aquele ser que tinha um conhecimento daquilo que era oculto pela sua sensibilidade e que o próprio cacique tinha que às vezes escutar ou tinha que se abaixar ou tinha que acatar. Encontramos essa dualidade na tribo. Porque quando o cacique ficava doente, apesar dele ser o chefe, isso acontecia, todos tinham que recorrer, inclusive ele, aos conhecimentos daquele outro que sabia de certas coisas, de certas mandingas, de certas ervas que combinadas atuavam em favor daquele indivíduo. Ou então que tinha conhecimentos do movimento das estrelas e sabia, observando-as, quando determinados fenômenos ou processos encantadores aconteceriam. E então realizavam cerimônias como que para invocar que as estrelas se comportassem de determinado modo, porque eles conheciam estes mecanismos, mas não os revelavam. Encontramos então este mesmo processo de disputas entre o líder e o chefe religioso em pleno século 19, 18, por aí. Até mesmo antes, isso é muito comum, porque a igreja exerceu um grande poder do ponto de vista do governo de todos os povos. E uma das causas que levou, inclusive, ao processo da cisão religiosa na estrutura da vida católica de então, foi exatamente uma determinação do Papa em relação a todos os príncipes, todos os reis, todos os imperadores da época. Vejam só, a tribo tinha o cacique e tinha o pajé. Voltando à Europa, encontramos quem? Os imperadores dos seus povos, seus caciques, que guerrearam, que conquistaram através da força territórios, que uniram esses territórios através dos costumes, através da língua, através das leis, mas cujos povos religiosos também tinham um segundo chefe, ou não se sabe a que ponto não era o primeiro, que era exatamente o que representava a liderança religiosa. Por quê? Porque havia uma mistura entre o imperador para as coisas terrenas e o governante para as coisas do céu. Aí o que acontece é que, misturando-se os interesses, havia uma determinação de que quando qualquer imperador subisse ao poder de um país que fosse notadamente católico, do ponto de vista da religião do seu povo,
este imperador tinha que pagar um tributo ao Vaticano, ao Papa, para que o Papa o considerasse também pertencente aos ungidos do céu. Porque aconteceria o quê? Se o Papa, com a sua autoridade eclesiástica, com a sua influência religiosa, excomungasse o imperador, o povo seguiria quem? Os que eram católicos seguiriam o Papa e não obedeceriam o rei. Ou aceitariam ser excomungados também e aí irem para o inferno para ficarem ao lado do seu imperador, das coisas terrenas. Então havia o quê? Como havia necessidade de se conjugar as duas coisas e os reis queriam isto, eles eram ungidos, e vocês podem observar que em todas as cerimônias de coroação, quem coroa o rei é? Quem coroa o rei é o sacerdote. Isso é muito da tribo. Não importa que você tenha mudado a roupa, que tenha agora a tiara de ouro, de brilhante, de diamante, o manto de arminho, não importa que agora é uma catedral imensa, com cânticos, com órgão, com coral, com músicas. E lá era a selva com tambor. O que importa é que as coisas continuavam iguais. Você quer ser rei e você precisa de mim. Porque o povo não vai te obedecer se eu disser para não obedecer. Para que eu faça isto, você tem que me dar o que eu quero. E havia então a cobrança de bulas papais para que os imperadores que eram eleitos lá em função dos seus modos de sucessão, pela morte ou por guerras, pudessem ser abençoados, entre aspas, não é? A herança do direito divino. O homem que renasceu com a linhagem sagrada para ser o líder da maioria, por vontade de Deus. Quem é que representava esse Deus na terra? A igreja da época. E para que ela pudesse dizer para o povo, olha, é esse mesmo homem que vocês têm que obedecer, porque eu estou reconhecendo isso nele, eu reconheço a sua unção, eu estou ungindo pela vontade de Deus que eu represento na terra, você tinha que dar. E aí aconteceu que os negócios ficaram muito caros, cada vez a dificuldade material dos diversos países ia tornando o povo mais pobre e os governos cada vez menos desejosos de fazer estas concessões, até que um imperador da Prússia não aceitou. Ah, você quer, mas eu não pago. E rompeu com o Vaticano. E o Papa então fez todo aquele negócio de excomungá-lo. Ah, você excomunga, eu vou invadir você. Porque até então a igreja já estava perdendo o seu poder militar. E o Papa tem que fugir para outro país, se agasalhar sob a proteção de outro rei. Daí a importância desse mesmo processo. A fé como instrumento de barganha. O povo naturalmente não sabia se seguia o rei ou se seguia as instruções do Papa. E por um tempo, colocaram-se dois papas, um em Roma e outro em Avignon, na França, para dar, entre aspas, a ideia de que aquilo era normal. Neste cenário, encontramos Martinho Lutero. Martinho Lutero está nesta época, está questionando, e obviamente, para o seu imperador, era muito interessante que existisse alguém que confrontasse os desmandos do Vaticano daquele tempo, fazendo com que todos pensassem, será que é justo? Será que é isto? O reino de Deus? Você rezar para você pagar, não é? Para que os seus pecados sejam perdoados? São estas as determinações do Nazareno, do pobre que morreu preso à cruz? Então Lutero
coloca na catedral que ele era responsável as suas ordenações lá, os seus protestos, de onde surge o termo protestante. Opondo-se a este modo, ele, Lutero, agora defendido pelo seu imperador, porque o seu imperador tinha força armada, e ele não aceitou ser excomungado pelo Papa, porque não pagou o que o Papa havia pedido, em termos de dinheiro, para receber a unção pouco divina do ouro que ele entregava ao Vaticano, para ser mantido no cargo, obedecido pelo seu povo. Esta estrutura fez com que os seres acabassem tendo que ficar à mercê de quem tinha mais poder, não à mercê de quem, de verdade, lhe ensinava a realidade, de quem falasse a respeito das leis do Espírito. Então, o processo da fé acabou levando as pessoas a terem que decidir que partido tomar, sem entender a quem se afiliar, por falta de explicações. A fé era a expressão do medo. Você ficava com este cara porque parecia que ele ia te proteger mais, ia te causar menos prejuízo. E você não podia demonstrar nada em oposição ao que ele defendia, porque aí você era inimigo dele. Então isso foi gerando nas pessoas, em nós que passamos por todas estas épocas, uma debilidade de apreciação, medo de dizer o que sentimos, de procurar compreender aquilo que estava na dimensão compreensível da fé. Receio de ser excomungado. E muitos de vocês, quando resolveram ir conhecer o que era o caminho espírita, devem ter escutado de seus parentes mais antigos que isso ia ser uma maldição na sua vida, que se o padre soubesse, você ia ser excomungado. Não é? Alguém da sua família, quando ficou sabendo que você ia para essas coisas, falou: ai meu Deus, isso vai ser a tragédia, você vai para o inferno. De vocês aqui, levante o braço, quem passou por essa experiência alguma vez na vida? Pode levantar, vai sair na televisão. Levanta bem alto para o povo ver que é verdade. Tá vendo? O mesmo critério. Você tem que ser súdito do Vaticano, você tem que ser súdito do rei. Se você é de um, não pode ser de outro. Se é de outro, não pode ser de um. Se você não for do um, vai ser excomungado, vai para o inferno. E aí imagina você como súdito do rei prussiano, dizer que você é católico e acredita no Papa. Você come na Prússia, você dorme na Prússia, você trabalha na Prússia, você vive na Prússia, mas se submete ao comando do italiano. Agora, você que acredita no seu rei, que se submete a ele e que aprendeu dos seus antepassados a fé, aquela fé tola, aquela fé ingênua, aquela fé pura, nos deuses que a igreja representa, como pode romper com esse Deus que você confia tanto, que te garantiu a vida? Esse Deus que garante o sol para você comer aquela comida, mesmo na Prússia, que garante a chuva, que abastece o solo com a água, que coloca o doce na fruta, o perfume na flor. Como você trair este Deus agora para ficar com o seu rei? Olha que tragédia! A mesma que vocês que levantaram a mão aqui enfrentaram. Quando alguém viu você indo no centro espírita, ou viu você com o livro, ai, se a nona vê isso com você, ai, vai ser uma vergonha na nossa família. Vai ser o fim do mundo. Na verdade, isso é apenas a reprodução deste conflito de autoridade, que longe de qualquer outro é o conflito da razão com a liberdade. A razão livre, esta que Deus concede, para que possa verter seus pensamentos sobre todas as coisas, a fim de que tudo esteja aberto, de que nada seja mistério. Quando você começava a perguntar muita coisa para o padre ou no catecismo onde você ia na escola, o que ele dizia para você? Ah, você está perguntando muito, o que você está querendo? Olha, cuidado com o demônio, que o demônio também quer saber muita coisa. Por
que você não aguenta quieto aí e engole? Engole a hóstia e engole o que eu estou falando, porque é assim. E aí muitas vezes, quando a criança era muito traquina, nas dúvidas, porque tem a fase do porquê, a criança quer saber por quê? Aí o padre mandava chamar a mãe, mandava chamar o pai, para ter uma conversinha, para depois em casa, o pai e a mãe educar, entre aspas, a criancinha. Olha, filhinho, você tem dúvida, pergunta para o papai, mas não fala com o padre não, porque... né? Ele pode achar que você está mal acompanhado. Sempre foi uma forma de tentar intimidar a nossa capacidade de crescer, dizer a ela que essa pessoa estava mal envolvida, mal intencionada. E quando você conflitava com você mesmo, que o seu único desejo era aprender, que você não estava fazendo por maldade, você não queria conflitar a autoridade, porque esse é o outro problema. Perguntar, querer saber, é sempre uma ameaça para quem não quer explicar, para quem tem medo de ser tirado do ponto central do comando. Enquanto que alguém que não tem este receio, dá a satisfação que lhe peçam, porque não está preso a nada, não precisa de apoio. Não precisa de alguém que diga, não, nós vamos defender ele, vamos defender ela, porque é o que nós escolhemos. Quem não precisa ter esse tipo de conduta não depende de eleição, não depende de ficar conquistando você usando mentira. Então responde sem medo. Agora, o que dizer de um Deus que cria todas as coisas e que proíbe que você saiba como você veio ao mundo? Porque uma das coisas escandalosas do passado era você aprender como é que você nascia. Porque isso é coisa do Satanás. Satanás que gosta desse negócio. Né? Tanto que houve época na humanidade que o relacionamento sexual de um casal casado tinha que ser no escuro, todo mundo vestido. E olha, eram eficientes. Porque nós estamos vivos. Aqui é sinal que deu certo, de um jeito ou de outro. Mesmo no escuro, mesmo vestido, a coisa acontecia. Mas olha que sacrifício, que coisa terrível, porque não se podia ter sensação de prazer. De tal maneira, isso era grave que, por causa desse puritanismo, dessa falta de senso e deste policiamento moralista, criou-se o quê? A versão de que a mulher era para ser mãe e as amantes eram para fazer as outras coisas. E o bom era isso. E a mulher acabava aceitando este processo. Porque o dia que o marido tivesse uma relação sexual com a sua esposa e ela gostasse, não prestava mais. Era uma pessoa indecente, onde já se viu minha mulher, mãe dos meus filhos. Por que tudo isso? Por processo de castração. Castração da inteligência, castração do raciocínio, fazendo a pessoa ter medo e se sentir culpada de querer usar o raciocínio para entender a vida, para entender Deus, como se isso fosse uma afronta. Deus criou então a humanidade, tirou-a das áreas mais inferiores e nos deu como dístico, como diferenciador, como um distinto critério da nossa estrutura racial, do nosso estado de espécie, a inteligência. Mas ela só serve para algumas coisas. Em outras áreas temos que ser debilóides, piores do que os próprios bichos. Podemos fazer todas as coisas que queremos, podemos até fazer o crime, porque temos inteligência para isso. Mas não podemos questionar de onde viemos, nem para onde vamos. Se nós fazemos isso, temos que ter receio, porque pode ser Satanás que está desejando que nós nos confundamos. E tem muitas pessoas que vão a outras casas religiosas com consciência de culpa, que lutam décadas na sua vida para assumirem as mínimas mudanças que o seu raciocínio aponta como lógicas, mas que aquelas pessoas que vão julgá-los como indecentes, indignos ou endemoniados, elas não raciocinam, porque aprenderam a engolir sem questionar.
Aprenderam a aceitar o que a avó, bisavó, trisavó, tetravó, o bispo, o padre, o cardeal, seja lá quem for, falou e nunca disseram: mas será que é assim mesmo? Será que é verdade? E se nós fizermos um retrospecto dos acertos e dos erros destes que antepassados nossos às vezes querem colocar a culpa em nosso pensamento, nós vamos ver que graças a isto, graças a esse modo de ser equivocado, a Terra foi o centro do universo por 1000 anos. Imaginaram que coisa absurda? Hoje você tem o telescópio Hubble mostrando quantas galáxias existem. E os últimos números dão conta de que uma galáxia, estima-se, uma galáxia média no universo tem 200 bilhões de estrelas. Uma galáxia, 200 bilhões de sóis como o nosso. Não estou falando de Terra, não. Estou falando de Sol. E agora, os números apontam que existem no universo aproximadamente 600 sextilhões de galáxias. Sabe que tamanho que é o número desse? Nem procure saber. Porque você nem vai acreditar que existe um número tão grande. Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em toda a Terra. Em toda a Terra. Mas por 1000 anos, essas mesmas criaturas que fizeram o ser e a humanidade inteira ter culpa em questionar de outro modo, e levaram à fogueira, e mataram queimados, esticados, cortados, esquartejados, disseram estes mesmos indivíduos que a Terra era o centro de tudo isto, ou daquilo que se via. Tanto que há uma expressão muito bonita, que a gente usa para dizer do firmamento, do céu, não é? Firmamento. O que tem isso a ver? Firmamento. O céu, quando alguém fala, vamos olhar o firmamento, todo mundo olha para cima. Por que é o firmamento? Porque eles achavam naquela época que a Terra sendo o centro, em volta dela havia uma cúpula dura e firme, onde buracos faziam com que a luz penetrasse, que eles não sabiam de onde vinha, e que davam então a ideia de que, penetrando por ali, as estrelas não eram mais do que furos naquilo que era uma casca dura, como se fosse aquelas cubas que o garçom leva em cima do prato para servir você naqueles restaurantes chiques, aquele negocinho redondinho assim, firme. De onde veio a expressão firmamento, como referência ao céu. Esses mesmos que inventaram isso diziam que você era endemoniado se quisesse saber como que o mundo se estruturou. E fizeram a gente engolir que ele foi feito em 7 dias. Acreditamos nisso. 7 dias. Que a humanidade inteira veio de Adão e Eva. Um casal que teve 2 filhos homens. Então, a humanidade toda é filha do incesto. Não é? Porque se só tinha Adão e Eva, eles tiveram Caim e Abel, e um matou o outro, sobrou Abel e o Adão e a Eva. Não é? É ou não é? Mas isso é tão lógico, qualquer bebezinho pergunta isso pro seu pai. Ou o Adão teve mais filho com a Eva, ou então foi o Caim, que além de matar o Abel, deve ter matado o Adão também para ficar com a Eva. Mas fizeram acreditar que isso era assim. Mas não explicam depois como é que quando Caim mata o Abel, que ele sai e abandona o seu pai e a sua mãe, ele vai e encontra uma cidade. Está lá na Bíblia. Como é possível dizer que a humanidade veio de Adão e Eva, quando o filho deles, assassino do seu irmão, portanto eram só 4, agora ficaram 3, saiu do seu pai e da sua mãe e foi embora, porque fugiu, né, do assassinato e encontrou uma cidade. O que é uma cidade? A princípio, algumas casas feitas por uma pessoa que não era nem o Adão nem a Eva e que moravam ali. Ou seja, existia gente lá. Quem eram essas pessoas? Ninguém explica. Mas disseram para nós que toda a humanidade veio de Adão e Eva. E questionar isso era um absurdo. Era o demônio.
a gente acreditar nessas coisas. E quando você perguntava por quê, e quando você levantava essas óbvias questões, não, isso é mistério. Mistério? Mistério é saber como é que nós acreditamos nisso tanto tempo. Isso é um mistério. Dizendo que a gente pensa, que a gente é racional. Sabe por que nós acreditamos? Porque a nossa fé tinha medo. Nossa fé tinha medo. Medo da fogueira. Esses mesmos que diziam isto, esses mesmos que falavam que você tinha que acreditar que a Terra era o centro do universo, começaram a perceber, porque eram os únicos que estudavam, começaram a perceber que isso não era verdade. E o que fizeram com os primeiros que declararam isso? Condenaram à morte. Os primeiros que fizeram as descobertas dentro da Idade Média, de que a Terra não podia ser o centro do universo pela observação dos processos à vista de qualquer pessoa minimamente inteligente, estes foram condenados a se retratarem ou a morrer. Nós temos Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, seres ligados à tradição religiosa da qual dependiam. Porque a única forma de estudar era você ter acesso a isso, a esses livros que a igreja mantinha. E você fazia essas descobertas. E essas descobertas torpedeavam a base do conhecimento pregado pela revelação religiosa. Como que você ensina alguém que é da sua turma, que ele pode estudar, que ele pode pensar, e quando ele faz isso, quando ele pensa, quando ele descobre tudo contra você, aí você faz o quê? Muda? Não, mata ele. Quem é o insano nisso? Quem é que está com o demônio no corpo? Falar isso hoje é muito fácil. Se eu falasse isso há 500 anos atrás, era eu que estava na fogueira. Se é que já não fui alguma vez. Por quê? Porque a fé, naquela época, e até bem pouco tempo, e até hoje, em muitos lugares, ela não pode ser fruto do raciocínio. Não pode ser fruto do questionamento. Porque isto amedronta as pessoas. Pela liberdade que você tem quando descobre que as leis te dão uma autonomia. Esse é um processo de poder que veio lá da tribo, do pajé e do cacique. E ampliou-se nas dimensões do imperador e do papa. Mas que continua existindo entre aqueles que comandam a sua vida, a sua consciência, e tomam dinheiro de você com base nela, e a sua capacidade de comandar-se, de conversar com Deus, de não ter medo dele, e entender que a sua vida não pode ser regrada por algum outro alucinado que diz que você é um pecador, que diz que você é um ímpio, que diz que você não é um bom cristão, porque não pagou o dízimo, porque não tem dinheiro, diz que você não presta. Quando ele vive, quando ele come, quando ele faz as mesmas coisas que você faz, o que é pior até. Ninguém quer perder isso. E é por isso que é muito mais fácil induzir as pessoas a continuarem a ter medo do demônio, e aí da macumba, e aí das entidades obsessoras, e aí das questões que dizem que você é livre para pensar. Porque se você aprender isso, você nunca mais volta para o redil daqueles que te mantinham comendo a alfafa, como se você fosse um jumento, e você acreditasse nisso. Nunca mais você volta para lá. Quando descobre que você não é um jumento, quando você se descobre inteligente e capaz de ser você mesmo, de ser não mais um quadrúpede na fé, de ser uma pessoa que anda com seus pés e que não precisa beijar o anel do bispo, não precisa ir lá pedir autorização para o pastor, não precisa sequer ir na casa espírita falar com o espírito para ver se pode ou não pode fazer isso, viajar para lá, viajar para cá ou mudar de casa. Quando você é livre para tirar as suas conclusões sem perder a noção de que você é filho de Deus, não existe nada mais poderoso na sua vida, na sua fé, na sua capacidade de relacionar-se com as coisas que te acontecem, do que você não precisar ir, bater na porta. Escuta aqui, Senhor, aconteceu esse negócio comigo, eu fiz assim, tá certo. Ai, o fulano de tal falou assim comigo, eu respondi desse jeito. Pode. Será que Jesus não vai ficar bravo? Será
Será que não vão me levar lá para o purgatório, onde as purgas vão ficar me comendo, vão ficar me coçando o resto da existência? Não, quando você entende por que agir, como agir. Às vezes me perguntam, com crises de consciência, certas pessoas que amam os animais, e me perguntam, porque o seu bichinho de estimação está doente, está no fim da vida. E aí levam para os veterinários que dizem assim, não deixa ele sofrer, não, dá uma injeção. Algumas pessoas fazem isso numa boa. Acham que é mesmo, assim vai melhorar o problema dela e do dono. Mas outras pessoas já começam a pensar, já começam a meditar. Será que é justo que aquele ser que eu amo, que eu amei, que eu me devotei como meu filho, que esteve comigo nos momentos difíceis, que me deu alegria, que pulou no meu colo, agora porque está com dores, eu vá lá e injete, ou mande injetar alguma coisa para matá-lo? Se fosse seu filho, você faria isso? Seu filho, de carne e osso, que você vê sofrendo, você ia autorizar algum médico a dizer, posso matar antes para ele parar de sofrer? Alguns até pensam que pode. Mas, se você raciocina, se você começa a entender princípios, você começa a aprender a colocá-los na sua vida. Então não adianta mandar matar e depois rezar uma missa. Não adianta mandar matar e depois ir se arrepender, confessar, comungar, fazer penitência. Você não consegue apagar isso da sua consciência. Melhor então procurar que discernimento. Como eu me coloco diante de uma situação assim? E aí pensar, e aí lutar, e aí chegar à conclusão que se você ama de verdade, você saberá enfrentar a dor do outro solidariamente com ele. Seja um cachorro, seja um ser humano, você ficará com ele ali, procurará dar-lhe o afeto, porque esse é um problema seu, não é problema do bicho. O problema do bicho é enfrentar a doença até que Deus diga, chegou o fim da sua existência. Mas o seu problema é saber como você vai relacionar-te com ela, com aquela alma, ou aquele ser, seja um animal ou seja uma pessoa, que está fenecendo, e você está sofrendo porque ama. Este amor tem que ser maior do que o seu desejo de conforto. Esse amor só é amor quando você vai até o fim, quando você está do lado, quando você faz tudo para ajudar aquele ser, sem tirar-lhe a vida, a ele não sofrer. E não existe nada mais confortador para qualquer doente, não do que uma injeção, não, mas do que uma visita. Quem já ficou internado alguma vez na vida sabe o que significa chegar alguém para te ver. Você pode ter dor, você pode continuar sofrendo, você pode continuar doente, mas depois que aquela pessoa vai embora, a sensação que está no seu ser é de que você é querido por alguma pessoa. E você é capaz de pedir, você volta amanhã para me ver, vem amanhã de novo, para prender a pessoa com você. O desejo de você sentir-se querido por ela. Raciocínio racional, fé que nos dá o poder de meditar sobre coisas que antes seria muito mais fácil resolver pelo caminho da irresponsabilidade, da insensatez, e depois ir na igreja, depois de pedir autorização, absolvição do padre, do pastor, do bispo, sei lá de quem, e achar que é falando amém que você limpa os erros que construiu. Mas lá dentro você sabe, se você estivesse no lugar dele, você queria que alguém deliberasse te matar e ainda mandasse um estranho fazer isso para você não ver, longe de você, porque você não quer sofrer mais. Nossa, quem será que ama? Quem será? Já notaram, já viram, já escutaram a expressão morreu como um cordeiro, não é? Outro dia na televisão nós vimos um cozinheiro que foi à Itália para fazer um prato de cordeiro, e na família italiana eles pegaram o cordeiro e mataram na frente da câmera, fazendo ele matar.
E você vê que o cordeiro acredita tanto no seu dono que ele se deixa amarrar e ele se deixa assassinar sem reclamar. Quando muito, chora, sem entender o que está acontecendo, para que depois as câmeras pudessem ver o povo comendo. Amar tem um preço. E quando você tem um raciocínio, quando a sua fé é viva, você não fica feliz pela absolvição de um outro, você só fica feliz pela sua própria. Só o seu sentimento e a sua mente em paz te dão capacidade de enfrentar o juízo dos outros. Só você em paz com você mesmo. Não pela condenação do pastor, não pela condenação do padre ou de qualquer outro líder da sua religião, ou pela absolvição dele. Não, somente pela sua. E é isso que faz a gente renascer. É isso que faz a gente pedir para voltar, às vezes em condição dolorosa, porque a gente não conseguiu se desculpar. Mesmo que os nossos adversários nos tenham desculpado, mesmo que os que foram vítimas dos nossos erros tenham nos perdoado, não adianta. Não adianta. Você precisa voltar. E você precisa dar tudo o que você tem para de verdade acreditar em você, na fé raciocinada, na fides, palavra que quer dizer fidelidade, de que você já não é mais a mesma pessoa, você não é mais o mesmo bicho, você saiu da selva, você ainda é um animal, mas você agora já não é mais um animal irracional, você agora sabe o que está fazendo. E para que você tenha essa consciência, nada mais belo do que você conhecer a boa notícia. Você é filho de Deus. E ser filho de Deus é muito mais do que a expressão pode nos traduzir. É você ser filho da bondade. É você ser filho do amor mais absoluto que exista. É você ser filho de todas as virtudes e que, portanto, herdeiro delas, as possui em você. Que você não é o seu dinheiro, não é o seu cheque, não é a sua conta, não é o seu carro, nem é o seu corpo, nem é a sua beleza, nem é a sua feiura, nem é a sua pobreza. Você é um ser importante, especial, criado no hálito do Criador de todas as coisas. Este mesmo que criou 600 sextilhões de galáxias com 200 bilhões de sóis, criou você e pôs você para crescer. Você acreditar nesta capacidade de raciocinar, de entender a vida com liberdade, de você poder dizer: eu aceito isso e não aceito aquilo. Deus não pode ser mau punindo seu filho, como não pode ser bom perdoando quem não merece, garantindo o paraíso aos inúteis que não fizeram nada para merecê-lo, nem mandando ao inferno quem roubou um pedaço de pão para dar de comer aos seus filhos. E quando você raciocina nestas coisas, você tem só duas opções: ou você enterra a cabeça no chão e diz: eu sou uma avestruz, não sou um ser racional, para eu continuar no meu rebanho, o rebanho da minha família, para não fazer a nona morrer de infarte, de arrependimento, de frustração. Ou então você tem que romper com tudo aquilo que você aprendeu, que te proibiam de pensar, que te faziam cativo do medo, da consciência de culpa, do pecado. Romper no sentido positivo da expressão não é rasgar a sua certidão de nascimento, abdicar da sua herança, jogar tudo para fora, xingar a sua família e ir embora. Não, é romper com aquilo que antes você aceitava e que te fazia bem e que agora não faz mais sentido, nenhum sentido mais. Aquilo é só a expressão da fé dos seus ancestrais que ainda não tiveram coragem de acordar. Respeitável para eles, mas se você se deixar abater por causa deles, você ainda está na Inquisição.
Se você deixar de ser o que você aprendeu, com a sua capacidade de pensar, com o seu raciocínio livre, porque alguém vai morrer se você mudar de religião, você ainda está na Inquisição. Ainda estão prendendo você na roda, estão esticando seus membros. Agora, pelo peso da sua culpa. Se ela morrer, a culpa é sua que se tornou espírita. Você vai levar para o túmulo essa culpa na sua consciência. Mentira! Todos vão perder o corpo, mas ninguém vai morrer. E quando aquela pessoa perceber, quantas ainda estão na ignorância por causa dela? Será que isso não vai pesar na consciência do lado de lá? Todas as pessoas que por medo deixaram de entender o porquê do seu sofrimento, o porquê da sua enfermidade, o porquê fazer o bem para o próximo, o porquê não fazer o mal, e continuaram cegamente indo para as cerimônias religiosas e continuando igualmente deturpado depois delas. Será que isso não vai pesar na consciência dos que fizeram essa ilusão perpetuar-se? Quem será que terá mais culpa? Aquele que fez todo mundo acreditar que a Terra era o centro do universo por 1000 anos, o que era uma mentira? Ou aquele que disse, eu não acredito nisso, e o outro morreu de infarto? Porque de verdade, vamos todos continuar vivos. E do lado de lá vamos ver se a Terra realmente é o centro do universo. E na hora que aquele que pregou isto e fez morrer por causa desta verdade, entre aspas, descobrir que era um engano, o que será dele? Mais um louco? Mais um alucinado? Quantos que ele ferveu no azeite? Quantos que ele tornou churrasco? Na pira incandescente? Só por fazer valer a sua vontade de dizer e impor que você não pode ser inteligente. Você pode ser submisso. Você não pode questionar, você não pode procurar entender Deus. Você tem que obedecer o que estão te dizendo. Vai arder a consciência em muito óleo comburente e muita chama fumegante. E então, a dor será muito mais grave. Nada melhor do que entender a fé como a força que remove montanhas, como é o capítulo que começamos hoje, o capítulo 19. Não para ofender os outros que não pensam como nós, respeitando a fé de todas as pessoas, mas para não deixar que ninguém se torne mais inquisidor de você mesmo. Em pleno século 21, usando a chibata da crítica, usando o ferro incandescente da culpa, da acusação, daquela que faz doer em você porque ama os seus ancestrais, só pela ideia de imaginar que você já não pertencerá mais, que você será uma decepção. Quem faz isso com você, se voltássemos do tempo, estariam lá, arrancando as unhas, sem anestesia, para ver se a pessoa confessava que se arrependia. Isso não a tirava da fogueira, mas ao menos morria com o perdão. Porque de verdade tinha que ser queimada, porque vai fazer de conta que se o demônio não fez ela se arrepender na hora. Então, para acabar com o demônio mesmo, que é o que mais o demônio gosta, é fogo. Então taca fogo nela. A fé remove montanhas, mas só na condição de ela ser entendida, de ela ser o exercício da razão, do entendimento das leis do universo. Porque se existe alguma coisa que Deus tem pressa, é que a gente compreenda como é que Ele governa tudo. Grande parte das nossas dificuldades e dos nossos problemas são causados exatamente por a gente não ter a menor noção como isso acontece. Às vezes você que é pai e mãe não sonha que seu filho cresça logo e seja pai, para ele ver como são as coisas. Às vezes você não tem aquela vontade, você que fica querendo que ele não faça certas coisas, ele adora fazer o que não vale a pena ser feito, porque ele acha que ele é o Senhor do mundo. Você pensa, o dia que esse carinha crescer e tiver os filhos dele, ele vai entender o que eu estou falando. Isso Deus espera de nós,
que a gente cresça, que a gente se livre das fraldas da alma. Por isso que esse capítulo é a boa notícia. A boa notícia é: você pensa. E se você entender este pensamento, compreendendo as leis do universo, a sua fé será tão forte que nada vai impedir que você prospere na alma, que você vença seus limites, que você altere o rumo da sua vida. Nada vai impedir. Você continuará amando os seus parentes, você continuará gostando dos seus amigos, mas nem eles terão o poder, porque você tirará deles a condição de inquisidores da Idade Média, da Inquisição, que a força mantinha os conversos por medo. Eles não são mais isso. Se te quiserem bem, te entenderão, mas se não quiserem te entender, você saberá ser livre a despeito deles. Sem necessitar romper, você perceberá que serão eles que romperão com você. Não será você que acabará com o relacionamento. Porque eles têm medo ainda, porque eles não entendem. Chegará o tempo deles e seus exemplos pessoais vão ajudá-los. Sua maneira de enfrentar os problemas, o seu modo de superar os obstáculos, será para eles um exemplo silencioso de uma coragem que eles não sabem de onde vem, porque eles ainda não têm. Mas vocês já mostram que possuem. Esse é o melhor discurso da fé. Um discurso silencioso nas suas atitudes, naquilo que você acredita. Pensem nisso agora, que começa o capítulo 19. Leiam em casa, porque há muito mais coisa ao longo dessa trajetória. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Jesus, mais uma vez, o dia que tivemos no aprendizado, no conhecimento, na troca, da afetividade. Agradecemos a tua bondade, que constantemente ajuda não apenas a necessidade dos aflitos, dos tristes, dos abatidos, mas que ajuda aqueles que também se ocupem deles, dos tristes, dos aflitos, dos abatidos. Esta benemerência que não parte dos que encarnados querem tornar a vida dos seus semelhantes menos difíceis, mas parte antes do teu coração, como responsável por dividir a herança celeste da bondade com todos aqueles que com ela se sintonizarem. Daí nós te agradecemos termos estado hoje nesta casa em contato com as aflições de todos os tipos, com aqueles que estão esperando a morte, vítimas de doenças incuráveis, com os pobres da matéria, aqueles que por parecerem miseráveis são olhados pelo mundo como criaturas de segunda classe. Termos encontrado mães e pais que perderam os seus filhos porque não os veem mais, levados pelo desencarne ou levados pelas ilusões da vida, ou então vitimados pela depressão, se tornaram alheios, vivendo juntos, comungando nas experiências de quem está ao lado, mas ao mesmo tempo não está presente. Senhor, estivemos com irmãs vitimadas por acidentes,
criaturas em cadeiras de rodas, seres com feridas que não cicatrizam, almas que estão debilitadas na carência, que estão abaladas pelas derrotas materiais, que estão vitimadas pelos vícios ou abatidas pelas perdas morais. Sentaram-se nessas cadeiras, Senhor, velhos enfraquecidos, depois de terem sido jovens vigorosos, e jovens insensatos, que estão acabando com a sua juventude e envelhecendo precocemente, usando drogas, vivendo desta forma dolorosa. Ah, Senhor, esta é a tua casa, a casa de Deus, a casa de Simão, a casa do caminho, que gostaria tanto que não existissem em nenhum dos pés que aqui vieram marcas de espinhos, mas que estando eles ali, procuramos nos esforçar o máximo que podíamos para tirá-los, para cauterizar as dores, para diminuir o sofrimento. E sem nenhum exagero, nós nos sentimos impotentes, porque gostaríamos tanto que ninguém precisasse pagar esse preço, o preço da decepção, o preço do abandono, da perda da razão, da ferida, da úlcera do coração, para chegar-se a Deus, para escutar não a promessa de curar, mas para escutar o consolo que reeduca, que reorienta, fazendo com que a criatura mude, que sente, que pensa. Ah, Senhor, se existisse um algodão para a consciência, se existisse um anestésico para o ódio, para o rancor, e se de verdade a esclerose atingisse apenas as partes ruins das nossas lembranças, como seria bom sermos esclerosados, dos ódios juntados, da mágoa guardada. E isso, com certeza, diminuiria a nossa enfermidade, melhoraria a nossa lucidez nas áreas que nos sobrariam para viver. Ah, Senhor, como a gente gostaria de te dizer muito obrigado por nós termos podido tentar amar cada necessitado que aqui esteve e aprender com ele que a vida nós esculpimos e que nós encontraremos no bem ou no mal que fizermos estes ensinos. Ajuda-nos então a saber escolher. Ajuda-nos, Senhor, a sacudir a poeira de nós mesmos. Ajuda-nos a te dizer o que nós precisamos, não só aprender a trabalhar. Ajuda-nos a servir. Calor
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir.